Olá a todos! Durante a faculdade, nos deparamos com vários desafios, e cada um deles é especial. Entretanto, esse semestre, o professor Samuel Cartacho de Operações de Área 2 nos propôs um desafio de construir um trocador de calor para que nós conseguimos pegar a água e trocar ela para um valor com temperatura 10 graus maior. Para isso, nós utilizamos água quente, a 60 graus, e água a temperatura ambiente. No casco, nós utilizamos um tubo de PVC e para os tubos utilizamos canudos. Entre eles são 12 canudos que irão fazer a troca térmica. Nesse episódio do documentário, iremos ver como esse árduo trabalho foi feito por pessoas competentes, com um tempo recorde e com materiais limitadíssimos, como poderemos ver a seguir. Para a construção do nosso trocador de calor, utilizamos 12 tubos de polipropileno, cada um com 19 centímetros de comprimento, ou seja, o comprimento útil do nosso trocador de calor, e consideramos o diâmetro interno desse tubo como 1 centímetro. O mesmo valor foi utilizado para o diâmetro externo, dado a espessura do tubo. O ânulo do nosso trocador foi construído a partir de um cano PVC de 10 centímetros de diâmetro e 19 centímetros de comprimento. Os espelhos do trocador foram construídos a partir de tampões de cano perfurados com o canudo utilizado como tubo atravessando as duas extremidades. Os tampões do cano foram perfurados de modo a gerar aberturas paralelas e que não gerassem inclinações nos tubos que estariam sendo colocados no nosso trocador de calor. O tubo de PVC também foi perfurado lateralmente de modo a gerar a abertura dos bocais do ânulo. Após a vedação dos tubos internos do nosso trocador de calor, utilizamos mais 2 tampões de cano para a construção dos cabeçotes do equipamento. Neles fizemos perfurações por onde vão passar os fluidos que irão atravessar os tubos internos. E lateralmente fizemos também a passagem de mangueiras que funcionarão como bocais. E assim ficou o nosso trocador. A fim de atingir a vazão de entrada especificada para o trocador de calor pelo projeto, de 50 ml por segundo, utilizamos uma válvula do tipo esfera para o controle da vazão do nosso reservatório. Realizamos o procedimento variando diversas vezes a abertura da válvula, de modo a obter uma vazão próxima da especificada. A fim de atingir a vazão de entrada especificada para o Aqui podemos acompanhar todo o percurso do fluido quente a 60 graus Celsius. Saindo do reservatório, passará pela válvula esfera e através da mangueira chegará até a base do ânulo do nosso trocador. Após preencher todo o ânulo do trocador, sairá pela sua parte superior e irá para o reservatório, o qual já irá armazenar o fluido quente após a troca. Aqui também podemos acompanhar o percurso do fluido frio. Saindo do reservatório, ele passará pela válvula do tipo esfera, através da mangueira ele chegará até o topo do nosso trocador de calor, entrando em seu casco, e após isso passará pelos tubos, trocando calor com o fluido quente. Após isso, ele sairá pela parte inferior do trocador de calor, indo para o reservatório, o qual irá armazenar o fluido frio, aquecido já após o processo de troca térmica. Aqui podemos ter uma visão melhor sobre o equipamento. Temos os bocais laterais conectados ao ânulo, e o bocal superior conectado ao casco superior. Apenas o bocal inferior que não está visível, pois está passando pelo casco e indo diretamente para o reservatório, atravessando justamente o nosso suporte. Para atingir as condições especificadas para o fluido quente, utilizamos uma resistência elétrica para elevar a temperatura do fluido até 60 graus Celsius. Atingimos em torno de 62, 63 graus e após isso desligamos a resistência. Com isso, preparamos todo o sistema para iniciar o processo e assim realizar a troca térmica entre o fluido quente e o fluido frio. Por estarmos em um ambiente onde a temperatura é controlada, obtivemos a temperatura da água a aproximadamente 21 graus Celsius, sendo utilizado como fluido frio para a troca térmica. Aqui é onde realmente a ciência do trocador de calor vai acontecer. Neste pequeno procedimento, antes de darmos a partida do nosso trocador de calor, deveremos preenchê-lo completamente de fluido. Para isso,
podemos perceber que temos duas válvulas para cada fluido. Duas válvulas, uma anterior e uma posterior a cada uma das entradas. Inicialmente manteremos as válvulas finais fechadas de modo a preencher primeiro o trocador de calor com os fluidos e mantendo as válvulas de entrada todas abertas. Após a completagem do trocador de calor, poderemos enfim abrir essas duas válvulas e dar a partida do nosso processo. Isso ocorre justamente porque a válvula não está completamente aberta e deste modo há a geração de alguns vazios ali no nosso escoamento, gerando assim um escoamento não tão bem desenvolvido, o que acabaria prejudicando na troca térmica. Para isso, nós fazemos esse processo para melhorar o desempenho do nosso trocador. Após a completagem do trocador, nós abrimos as válvulas de saída e assim damos início ao processo, com a troca térmica dos dois fluidos. Aqui é onde realmente a ciência do trocador de calor vai acontecer. Neste pequeno procedimento, antes de darmos a partida do nosso trocador de calor, deveremos preenchê-lo completamente de fluido. Para isso, podemos perceber que temos duas válvulas para cada fluido. Duas válvulas, uma anterior e uma posterior a cada uma das entradas. Inicialmente manteremos as válvulas finais fechadas de modo a preencher primeiro o trocador de calor com os fluidos e mantendo as válvulas de entrada todas abertas. Após a completagem do trocador de calor, poderemos enfim abrir essas duas válvulas e dar a partida do nosso processo. Isso ocorre justamente porque a válvula não está completamente aberta e deste modo há a geração de alguns vazios ali no nosso escoamento, gerando assim um escoamento não tão bem desenvolvido. Como mencionado anteriormente, após a completagem do trocador de calor pelos dois fluidos, nós poderemos abrir as válvulas de saída, assim dando a partida do trocador de calor. Por cada uma das tubulações de saída, irá sair um dos fluidos, agora com as suas temperaturas já deslocadas. Como mencionado anteriormente, após a completagem do trocador de calor pelos dois fluidos, nós poderemos abrir as válvulas de saída, assim dando a partida do trocador de calor. Por cada uma das tubulações de saída, irá sair um dos fluidos, agora com as suas temperaturas já deslocadas. Como mencionado anteriormente, após a completagem do trocador de calor pelos dois fluidos, nós poderemos abrir as válvulas de saída, assim dando a partida do trocador de calor. Por cada uma das tubulações de saída, irá sair um dos fluidos, agora com as suas temperaturas já deslocadas. Como mencionado anteriormente, após a completagem do trocador de calor pelos dois fluidos, nós poderemos abrir as válvulas de saída, assim dando a partida do trocador de calor. Por cada uma das tubulações de saída, irá sair um dos fluidos, agora com as suas temperaturas já deslocadas. Como mencionado anteriormente, após a completagem do trocador de calor pelos dois fluidos, nós poderemos abrir as válvulas de saída, assim dando a partida do trocador de calor. Por cada uma das tubulações de saída, irá sair um dos fluidos, agora com as suas temperaturas já deslocadas. Como mencionado anteriormente, aqui podemos acompanhar a temperatura de saída do fluido frio e podemos perceber que teve um aumento de aproximadamente 8 graus Celsius, uma temperatura próxima da esperada, que era de 10 graus Celsius. Por fim, medimos também a temperatura de saída do fluido quente para ver o quanto a temperatura havia reduzido e percebemos que tivemos uma variação de em torno de 10 graus Celsius. Por fim, nosso grupo conseguiu aquecer o fluido frio em aproximadamente 8 graus Celsius, sendo próximo da temperatura recomendada pelo professor, de 10 graus Celsius. Entendemos que a não exatidão na obtenção deve-se a uma série de problemas que enfrentamos ao longo da construção. Entretanto, ficamos tão felizes em obter uma temperatura aproximada que registramos o momento. Muito obrigado.